Aproveitando a semana de Páscoa, nesse vídeo nós vamos fazer a análise de várias peças criativas de Páscoa, tanto de grandes marcas como de pequenas marcas. Vamos nessa. A primeira peça que a gente vai analisar é a do McDonald's. Eles precisavam divulgar a Páscoa e escolheram uma maneira muito criativa para isso. Primeiro, eles pegaram o seu logo e a partir dele desenvolveram a peça. Então, eles posicionaram o logo ao centro da imagem para que fosse o destaque principal, o logo do McDonald's. Depois, eles trabalharam uma opacidade em cima do seu logo, formando aqui o caminho do coelho. Dessa maneira, com o símbolo do McDonald's ao centro, para chamar bastante atenção para a marca, e com esse efeito de opacidade, formando o caminho, porque o logo do McDonald's eles têm várias curvas, então forma-se o caminho do coelho, porque o coelho ele não anda, ele vai pulandinho, né? Então essa ideia aqui foi genial por conta disso, porque temos o logo aqui, só que o logo ele não é reto dessa maneira, ele faz essas curvas, e essas curvas é exatamente o que seria desenhado no traçado de um caminho pulando. Dessa maneira, deixaram o logo ao centro para que se destacasse o logo da marca e com opacidade transformaram o logo em um caminho para o coelho. Dessa maneira, e aqui ao final colocaram o coelho no final, como se o coelho fosse pulando, fosse chegando a Páscoa e, enfim, ele fosse desenhando o logo do McDonald's, o próprio coelho. Essa ideia é simplesmente genial. Parabéns para quem criou isso, parabéns para quem pensou nisso. O McDonald's sempre tem umas sacadas muito interessantes com o próprio logo e essa de Páscoa é uma delas. Passando para o próximo passo, essa aqui é uma outra imagem que eu achei bem interessante. É de uma empresa que ela fabrica bolos e ela está divulgando aqui o seu bolo. Tá escrito aqui que Páscoa é melhor com bolo. E a maneira mais interessante que eles acharam de divulgar isso foi desenhando novamente o coelho, que é um símbolo muito forte da Páscoa, com o seu produto. Então aqui a gente tem o bolo e reposicionando aqui metade do bolo para cá e metade para cá, nós temos a forma do coelho. O coelho dessa maneira, aproveitaram até aqui com uma cereja para formar o que seria o olho do coelho. Então ficando dessa maneira, divulgando a Páscoa de uma maneira bem interessante, porque a primeira coisa que você vê quando você olha essa peça aqui é o formato do coelho e depois você vai ler o texto, mas esse formato aqui sem dúvida faz com que você pare e olhe a peça de uma maneira muito mais interessante do que apenas escrever que a Páscoa é melhor com bolo e um logo gigante. É uma maneira muito mais criativa e interessante que essa empresa aqui utilizou para divulgar os seus produtos na Páscoa. Essa outra empresa aqui também teve uma ideia genial. Isso daqui aparentemente é o que seria um restaurante, eles estão divulgando o seu buffet e novamente utilizaram o símbolo do coelho, mas de uma forma muito diferente. Enquanto a outra empresa utilizou o que seria o seu produto, o bolo, e o McDonald's utilizou ali o que seria o logo para traçar o caminho até o coelho, essa empresa utilizou os produtos que eles têm dentro ali da própria empresa, que é reconhecimento logo de cara, que seria os pratos e os talheres. Então utilizaram isso, como eles são um restaurante, para criar essa peça criativa. Ficou muito interessante. Novamente nós temos aqui o formato do coelho centralizado na peça e divulgando a informação principal logo ao centro, e nas extremidades nós temos aqui informações secundárias, informações terciárias, dando uma estrutura bem interessante, um balanço bem interessante para o design também. A próxima peça é uma marca muito conhecida, é uma marca de cerveja, é a Heineken. Como dá pra ver por aqui tem o Hzinho, mas enfim, essa identidade é uma identidade muito conhecida, vocês já devem ter observado que era Heineken, tem até o restante aqui do texto da marca. Porém, essa peça é interessante por quê? Porque apesar de ser uma marca de cerveja que aparentemente não se comunicaria com a Páscoa, eles deram um jeito e resolveram isso de uma forma muito interessante, que foi transformando o produto principal em chocolate. Então eles conseguiram divulgar o seu produto através do que seria ali um dos símbolos principais da Páscoa, que é o chocolate. Então transformaram a Heineken aqui, a cerveja, a garrafinha, em um chocolate. Você está abrindo ela e ela é de chocolate. Dessa maneira, uma empresa que não tem muito a ver com a Páscoa conseguiu se divulgar e aproveitar esse momento. É muito importante, né? A gente, quando trabalha em comunicação, conseguir aproveitar os momentos o máximo possível. E a Heineken transformando a garrafinha deles aqui em um chocolate na Páscoa foi uma maneira muito interessante e muito criativa deles se divulgarem nessa data tão especial. A próxima peça, então, vamos falar agora da Oreo. A Oreo, que é essa marca aí de bolachas, biscoitos, enfim, bem difundida no mercado, também se utilizou de uma maneira muito interessante aqui para divulgar a Páscoa. Eles também pegaram o símbolo do coelho, que é um símbolo muito forte para Páscoa, como nós já vimos outros exemplos de outras marcas utilizando, mas utilizaram esse símbolo do coelho de uma outra forma criativa. Vamos dar uma olhada aqui. Então escreveram aqui Feliz Páscoa, o logo deles da Oreo, para divulgar, enfim, a data comemorativa da Páscoa, mas também mostrando presença de marca aqui, sempre ao centro, como foi no caso do McDonald's,
McDonald's, agora a Oreo, para trazer essa atenção para a marca. E logo abaixo aqui eles já trazem seu produto principal, que seria ali a bolacha, no formato ali da orelha do coelho, dessa maneira aqui. Então eles pegaram o seu produto, dividiram em dois e com isso eles conseguiram também fazer esse formato aqui do coelho dentro aqui dessa peça. Para que desse certo dessa maneira, eles precisaram cortar aqui embaixo, ó, reparem, eles precisaram cortar aqui embaixo um pouco da bolacha, senão não daria essa ideia aqui que está dando de orelha do coelho. Por quê? Porque essa bolacha aqui, se ela não tivesse sido cortada, ela ia ficar redonda dessa maneira aqui, dessa maneira. E aqui não conseguiria fazer o símbolo da orelha. Por isso precisou ser cortado aqui embaixo, dessa maneira. E assim eles conseguiram um resultado muito interessante nessa peça, muito criativo para divulgar a Páscoa. Mas uma marca que se deu bem e conseguiu divulgar de uma maneira criativa o seu produto dentro dessa data comemorativa. Passando agora para mais uma peça, então, a gente já falou de muitas coisas aqui. Já falamos do McDonald's, já falamos de bolo, já falamos de restaurante, já falamos de cerveja, da bolacha Oreo que acabamos de falar. E agora a gente vai falar de mais uma marca que na teoria não tem nada a ver com a Páscoa, não teria como se posicionar, mas conseguiu de maneira criativa e com a ajuda do design, claro. Essa aqui então é a Absolut, uma marca de vodka, assim como a cerveja, ambas no mercado de produtos alcoólicos, porém a vodka está em outra categoria e ali, enfim, mais teor alcoólico, e ela concorre com outros tipos de produtos. Porém, mesmo sendo de um segmento de mercado que na teoria não conseguiria se posicionar na Páscoa, eles conseguiram, através de uma peça bem criativa e com a ajuda do design gráfico, é claro. Eles pegaram o seu produto principal, que seria sua garrafa de vodka, a mais difundida, a mais conhecida, com ali os seus elementos principais, que seria essa letra no azul, o texto em preto. Esse é o símbolo, enfim, da marca. Eles têm outros produtos, outras garrafas, outras estampas, mas esse símbolo é o mais reconhecido. Então eles pegaram esse símbolo, trouxeram aqui para a peça e transformaram o que seria ali a garrafa deles dessa maneira aqui, mais ou menos, num ovo de Páscoa, no formato de um ovo de Páscoa. Então pegaram ali do ovo de Páscoa e transformaram no seu produto, meio que inflaram ali o seu produto e conseguiram transformar num ovo de Páscoa, divulgando a Páscoa, divulgando o seu produto e conseguindo estabelecer ali uma comunicação nessa data especial. Mesmo tendo tudo para não conseguir, eles conseguiram através da criatividade. Vamos falar agora de mais uma marca, então. Como eu falei para vocês, a gente ia ter marcas famosas, marcas não tão famosas aqui, e essa é uma marca não tão famosa. Eu não conheço, mas eu olhei esse criativo e achei super interessante. Aparentemente não é nem dos Estados Unidos, nem do Brasil, mas é uma marca aparentemente de construção, de tinta. Também não consegui identificar do que é, mas eu achei muito interessante a forma como eles conseguiram divulgar a Páscoa. Como vocês estão vendo aqui, tem aqui algum serviço deles, que seria aqui passar esse reboco, essa tinta, alguma coisa aqui na parede, pode ser até um papel de parede, enfim, aqueles de papel, que eu acredito que utilizam isso também, mas eles pegaram o serviço deles, que não tem nada a ver com a Páscoa, novamente outro exemplo, e conseguiram entrar nessa data comemorativa dessa maneira muito criativa que vocês estão vendo aqui. Então eles pegaram algum serviço deles e encaixaram aqui na forma um ovo de Páscoa, dessa maneira, e escreveram aqui Buena Páscoa, imagino que seja Boa Páscoa, ou Feliz Páscoa, alguma coisa assim, nesse sentido, e eles conseguiram criar aqui o ovo de Páscoa e divulgar a Páscoa e a marca como as outras empresas. Só que veja, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque às vezes a gente pensa, a marca que eu tô trabalhando, ela não consegue se inserir na Páscoa, não faz sentido, eu não consigo criar algo criativo para divulgar a Páscoa, eu vou fazer só uma arte ali para divulgar a Páscoa e pronto. Mas eu tô trazendo com esse vídeo de uma maneira um pouco mais criativa, num olhar mais criativo, maneiras de como diferentes empresas de diferentes segmentos conseguiram se posicionar na Páscoa, mesmo na teoria não tendo nada a ver com essa data. É possível a gente criar de uma maneira um pouco mais criativa e se destacar na Páscoa, mesmo tendo empresa que, enfim, não faz parte. Nós, como designers, nós trabalhamos para vários tipos de empresas, então cabe a nós, muitas das vezes, encontrar uma maneira dessa empresa se destacar. E como eu falei para vocês antes, datas especiais é uma maneira muito boa de posicionar a empresa da comunicação de uma maneira um pouco mais criativa. É onde a gente mais tem espaço para criar fora da caixa, principalmente quando a empresa não tem nada a ver, na teoria, com aquela data comemorativa. Por exemplo, essa empresa aqui aparentemente é de construção, tinta, enfim, e entrou nisso dessa maneira. Eu vou trazer um outro exemplo agora de uma empresa de realmente essa é de construção, uma construção civil, e também conseguiu se destacar na Páscoa, trazendo ali o que seria o seu principal símbolo, que é o capacete de construção. Todas as pessoas que trabalham nessa empresa utilizam por motivos de segurança, trazendo isso, e também o público olha esse capacete como sendo de construção civil já, de uma empresa de construção
construção, porque é muito difundido esse símbolo, trazendo esse capacete novamente com aquela ideia de símbolo principal do coelho. Então pegaram o capacete e colocaram uma orelha de coelho dessa maneira e conseguiram assim se inserir na Páscoa, mesmo na teoria não tendo nada a ver com essa data comemorativa. Para finalizar esse vídeo, vamos dar um panorama geral de todas as artes criativas que a gente viu divulgando a Páscoa de empresas que muitas vezes não tinha muito a ver com a Páscoa, mas conseguiram de maneira criativa e através do design se divulgarem e se posicionarem no mercado nessa data comemorativa. Primeiro a gente falou do McDonald's, que eles transformaram o seu logo ali de uma maneira muito interessante no caminho do coelho, aproveitaram ali as voltinhas do logo que já simboliza um pulinho ali do coelho para transformar esse logo no caminho do coelho e divulgar a Feliz Páscoa. Depois nós vimos uma empresa que faz bolo, utilizando do símbolo do coelho novamente e trazendo o seu produto como divulgação principal e falando também um Feliz Páscoa e mostrando que Páscoa é melhor com bolo, mas trazendo isso de uma maneira muito criativa, trazendo o bolo sim, o seu produto, mas na forma do coelho, trazendo esse símbolo forte da Páscoa logo de cara. Depois nós passamos para um buffet, que utilizaram ali o seu principal objeto dentro do seu local, que seria prato e talheres, é um buffet, e colocaram também a forma do coelho de uma maneira muito interessante. Logo depois nós falamos da Heineken, que enfim é uma bebida de cerveja, e ela conseguiu se posicionar transformando a sua garrafinha tão famosa em chocolate. Passando então para mais uma bebida do ramo de bebida alcoólica, que é a Absolut, ela conseguiu também se posicionar aí na Páscoa, só que transformando o seu produto em um ovo, o seu principal produto em um ovo. Depois nós passamos por uma empresa que, enfim, é de tinta, construção, algo do gênero, e conseguiu se divulgar também de maneira muito interessante, transformando na parede, trazendo o símbolo do ovo em um dos seus serviços. Depois falamos de Oreo, a gente falou da Oreo, que eles conseguiram transformar as metades das bolachinhas na orelha de coelho, também trazendo esse símbolo para divulgar a Páscoa de maneira muito interessante. E por último a gente falou ali de uma empresa de construção civil, que trouxe ali o seu símbolo principal, que seria o capacete de construção de segurança, trouxe ali a orelhinha do coelho também para divulgar a Páscoa e divulgar a marca de uma maneira bem interessante. Então foi essas peças criativas que eu quis trazer aqui para vocês no vídeo, para a gente dar uma olhada de como a gente consegue se posicionar de uma maneira bem criativa numa data tão especial. Mesmo que a empresa talvez não faça tanto sentido, em alguns momentos é possível a gente pensar um pouco fora da caixa e criar de uma maneira bem interessante um posicionamento para essa marca nessa data especial. Aproveitar a data, aproveitar o momento para posicionar a marca. Através do design gráfico a gente consegue de uma maneira bem interessante fazer isso, como vocês podem ver. Então foi isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.